Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Hoje, na nossa aula da semana, nós vamos ver sobre o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele vai ser o sistema que vai ser responsável principalmente pela produção de hormônios no nosso organismo. Os hormônios, normalmente, cada um vai ter uma função específica, que vai controlar aí parte emocional, fatores metabólicos, crescimento. Então, assim, tem várias funções. Então, o nosso corpo, ele depende muito, principalmente, dos hormônios. Então, a gente vai ver quais vão ser os principais hormônios e quais são os órgãos responsáveis, principalmente, pela liberação e pela formação dos principais hormônios no nosso organismo. Então, vamos lá. Então, o sistema endócrino, como eu estava falando para vocês, ele vai ser responsável por controlar, principalmente, todas as funções do nosso organismo. Então, o nosso organismo, normalmente, as funções, né, os hormônios, eles que controlam crescimento, produção de tecidos, equilíbrio, parte de reprodução, principalmente através dos hormônios sexuais. Então, tudo isso está relacionado principalmente com a produção de hormônios, né? Os hormônios agindo no nosso organismo. Então, o sistema endócrino, ele vai ser um conjunto de órgãos que são responsáveis principalmente pela produção desses hormônios. Quem que vai ser os responsáveis pela produção desses hormônios? A gente vai chamar de glândulas endócrinas. Então, elas que vão ser responsáveis pela secreção desses hormônios no nosso organismo. E esses hormônios que vão ser em conjunto com o sistema nervoso central, que vão fazer o controle aí de várias funções no nosso organismo. Então, alguns exemplos que eu dei para vocês, né? Que o sistema endócrino controla, então ele vai atuar no hormônio do crescimento, no equilíbrio hídrico do nosso corpo, ou seja, o controle da quantidade de água necessária aí para as funções básicas do nosso organismo. As células, que são unidades funcionais do nosso corpo, elas dependem de água aí para fazer as suas funções e também fazer as suas atividades, seus metabolismos celulares. E aí, quando o nosso organismo está com quantidades, níveis de água, né, casos de desidratação, o sistema endócrino lá, as glândulas responsáveis endócrinas, elas vão, em conjunto com o sistema nervoso, enviar uma mensagem lá para a glândula endócrina específica, para fazer com que a gente ingire, né? Ingire não, né? A gente acabe consumindo aí, ingerindo uma quantidade aí de água necessária para a gente conseguir suprir essa necessidade, conseguir aí fazer com que o nosso organismo, as células, consiga ter a quantidade de água necessária. Então, eles também controlam essa parte de controle hídrico. Parte de reprodução, né? Tanto hormônios sexuais masculinos e femininos, e também relacionado ao metabolismo de carboidratos. Então, esses são alguns exemplos. O metabolismo de carboidratos que a gente conhece hoje está relacionado à produção de insulina, né? Que faz a quebra dos carboidratos para conseguirem ser absorvidos aí no nosso organismo pela corrente sanguínea e serem utilizados aí como fonte de energia. Então, aqui no próximo slide, a gente vê as principais glândulas endócrinas responsáveis aí pela parte de liberação de hormônios. Então, a gente vê ali a glândula pineal. A glândula pineal a gente considera responsável pela vigília, né? Que é a parte de sono e a parte do despertar. Então, ela que é responsável por controlar esse processo. O hipotálamo já vai ser a glândula responsável por todas as outras glândulas. Ela é o centro aí das glândulas endócrinas e ele que controla aí, principalmente manda respostas, estímulos para as outras glândulas conseguirem secretar hormônios ou diminuírem a sua secreção. A glândula pituitária trabalha em conjunto também com o hipotálamo, controlando aí a função das outras glândulas. Aí abaixo a gente vai ter a tireoide e a paratireoide, que estão relacionados aí principalmente com hormônios como
que estão relacionados com hormônios de metabólicos, crescimento, que vão controlar hoje em dia também as funções do nosso organismo. Abaixo a gente vê o timo. O timo ele é uma glândula responsável pela produção de células do sistema imunológico. Então, ele que faz a parte de maturação do linfócito T, né? Então, o linfócito, só para relembrar, eles são células de defesa do nosso organismo que combate possíveis invasores. Então, o timo que faz a maturação desse linfócito T. As suprarrenais, elas são responsáveis pelo controle hídrico do nosso organismo e também responsáveis pela parte aí de controle de sódio, potássio no nosso corpo. O pâncreas é outra glândula endócrina responsável principalmente pelo metabolismo do carboidratos, né? Então, o que elas vão secretar? Hormônios aí, insulina, né? Que vão fazer aí a quebra do carboidrato para poderem ser absorvidas no nosso organismo. E abaixo a gente vai ver as duas glândulas sexuais masculinas e femininas, né? Então, aqui a gente vê a feminina, que é o ovário, responsável pelo processo aí de fecundação e fertilização. E do lado direito aqui a gente vê os testículos, que são responsáveis aí pela maturação e também responsáveis pela produção de espermatozoides. Então, essas duas glândulas que vão ser responsáveis aí pelo processo de fertilidade, né? Que é a parte de fecundação aí, fecundação do óvulo e o espermatozoide no processo das glândulas sexuais masculino e feminino. Então, agora a gente vai ver um pouquinho dos hormônios, né? Então, a gente viu que o sistema endócrino, ele produz todas aquelas glândulas endócrinas que são responsáveis por secretar hormônios e cada um desses hormônios vão atuar em órgãos específicos aí com uma função específica, como metabolismo de carboidratos, crescimento de tecidos, parte aí de controle hídrico, entre outras coisas. O hormônio, o que ele vai ser? Todas essas glândulas vão secretar, no caso, né, no sangue, substâncias que vão regularizar, né, no caso, são reguladoras das funções aí dessas glândulas, né, hormonais, dessas glândulas endócrinas. Então, essas substâncias reguladoras, a gente vai classificar como hormônios. Então, eles vão ser lançados no sangue, na corrente sanguínea, e vão percorrer o corpo até chegar ao órgão-alvo sobre os quais vão atuar. Então, normalmente as glândulas secretoras de hormônio vão receber o estímulo ali do sistema nervoso, junto aí com o hipotálamo ou a glândula pituitária, e ela vai estimular essas glândulas a produzir o hormônio de acordo com a sua necessidade. Então, o nosso organismo, essas glândulas são estimuladas de acordo com a necessidade que o organismo ali, ele está solicitando no momento ali, no que está sendo necessário para algumas funções. E aí, vai aumentar a quantidade desse hormônio, no caso, essa substância que vai estar na corrente sanguínea, a gente denomina hormônio, e esses hormônios vão atuar no órgão-alvo, melhorando aí a sua função, regulando a sua função. Então, por isso que muitas vezes as mulheres, quando ela atinge, né, o período que a gente considera como menopausa, elas têm muitas vezes um desequilíbrio aí hormonal, onde tem picos, né, ou quantidades muito baixas de alguns hormônios que acabam causando alguns problemas relacionados aí à imunidade, problemas relacionados muitas vezes com a parte aí sexual, né? Então, libido. Então, tudo isso está relacionado com os hormônios aí de algumas glândulas endócrinas que muitas vezes vão estar descompensados aí no período aí da menopausa. Então, aí tem que procurar um especialista, um médico para fazer um tratamento específico de acordo aí com assim, os sintomas, né? De acordo com a situação que o paciente está apresentando. Então, vamos falar um pouquinho agora da glândula pineal. Então, a glândula pineal, como eu comentei com vocês, ela é responsável pela vigília. Então, o que é a vigília?
A vigília está relacionada com os ciclos de sono, né, do nosso organismo. Então, a principal função dela é essa. Então, aonde ela está situada? Ela está situada lá no centro do nosso cérebro, e ela aí que vai estimular principalmente a secreção do hormônio que é considerado como melatonina. Então, a melatonina ela é um hormônio secretado pela glândula pineal, principalmente ao escurecer. Então, quando escurece, o que acaba acontecendo? O nosso organismo, lá, o nosso sistema nervoso, ele, junto com o hipotálamo, vai estimular a glândula endócrina pineal a secretar o hormônio melatonina. O hormônio melatonina, ele é responsável pela indução do sono. Então, por isso que isso aí é um estímulo do nosso organismo. Por isso que quando a pessoa ela tem insônia ou problemas relacionados para dormir, ela deve evitar de ficar com a luz acesa ou com aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, que muitas vezes acabam inibindo aí a secreção desse hormônio de melatonina e dificultando aí a indução do sono, que aí acaba também influenciando aí na liberação desse hormônio melatonina. E aí, o que acaba acontecendo ao contrário, né? Quando começa a clarear o dia. Então, quando começa a clarear o dia, essa glândula vai ser inibindo o nosso organismo, né? O sistema nervoso com o hipotálamo, ele começa a inibir a glândula pineal para inibir a liberação de melatonina, para diminuir a quantidade, né? E parar de produzir melatonina. Por quê? Porque quando começa a clarear, é para a pessoa despertar, né? Então, para ela conseguir acordar, fazer suas funções aí do dia a dia. Então, o que acaba acontecendo? Essa glândula, ela sofre estímulo do sistema nervoso junto lá com o hipotálamo, e aí ela começa a diminuir a produção de melatonina e, sendo assim, o nosso organismo consegue despertar e fazer as funções básicas. Hipófise. A hipófise ou pituitária é uma pequena glândula que ela está situada sobre o encéfalo e é ligada ao hipotálamo. Então, a hipófise e o hipotálamo, elas trabalham em conjunto. Então, além de controlar diretamente todas as funções metabólicas, a hipófise também ela vai estimular ou inibir a ação de outras glândulas. Então, é o que a gente viu aí, né? O hipotálamo, ele é o centro de todas as glândulas. Então, ele, junto com a hipófise, que faz esse processo aí com o nosso sistema nervoso de controlar a secreção ou inibição da secreção de hormônio no nosso corpo, de acordo com a necessidade, como a gente viu aí no slides anterior, relacionado aí com a glândula pineal, que é responsável pela vigília, né, a indução do sono. Então, a hipófise aí, junto com a glândula hipotálamo, elas que vão fazer essa inibição ou indução aí da glândula para estimular a produção de hormônio. Então, a hipófise ela vai se dividir em duas regiões. Então, a neurohipófise, que ela secreta principalmente dois hormônios, que vai ser a ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina, hoje em dia, ela é um hormônio muito utilizado, principalmente para promover contrações de parto, ou seja, mulheres quando elas não estão conseguindo ter o processo de dilatação naturalmente ou produção de leite, né, secreção de leite nas glândulas mamárias, quando libera o hormônio aí, ocitocina, quando esse hormônio é liberado na corrente sanguínea, a mulher, o que vai acabar acontecendo? Ela vai começar, esse hormônio ele vai começar a atuar lá no útero, promovendo contrações do parto e, consequentemente, estimulando as glândulas mamárias a produzir secreção de leite. Então, a ocitocina, ela é utilizada para isso, tanto a ocitocina exógena, né, que é aquela ocitocina que a gente consegue aí produzida em laboratório, quando a mulher tem uma certa dificuldade aí para acontecer a liberação desse hormônio naturalmente. Então, tem também a ocitocina exógena, né? E tem a endógena, que é aquela que é produzida pelo nosso próprio corpo. Então, o processo natural, hoje em dia, por isso que vocês já devem ter escutado,
que normalmente quando a mulher entra no trabalho de parto, o que acaba acontecendo? Quando ela começa a entrar em trabalho de parto, lá a hipófise, né, que a neurohipófise, ela vai secretar, porque ela vai entender que o nenê ele precisa sair. Então, ela vai secretar o hormônio ocitocina, aumentar as quantidades dele na corrente sanguínea, para daí fazer o quê? Conseguir aumentar o processo de contração e dilatação e possivelmente depois, como ela já subentende que o organismo, a mulher já vai ter o bebê, né, já vai parir, ele vai estimular a secreção de leite materno. Então, essa glândula é responsável tanto pela contração do parto, como também a produção de leite, né? Estimula a glândula mamária a secreção de leite. Então, essas são as duas funções dela. Então, por isso que a gente escuta muito que muitas vezes quando a mulher ela faz cesárea, demora um pouquinho mais aí para ela ter a secreção de leite. Por quê? Porque muitas vezes ela marca a cesárea e ela não entrou em trabalho de parto. Como ela não entrou em trabalho de parto, a nossa glândula lá, a neurohipófise, ela não conseguiu ainda entender que a mulher, né, ela já teve o nenê e que precisa liberar esse hormônio ocitocina no nosso organismo. E aí, consequentemente, produzir o leite. Então, por isso que muitas vezes, quando a mulher ela faz parto cesariano e não tem um parto normal, ela acaba aí muitas vezes na primeira noite, ela não tendo aí a produção de leite, né? Demora um pouquinho ainda para produzir de leite, devido muitas vezes a essa glândula ainda, esse hormônio não ter sido secretado na corrente sanguínea, porque ela não entrou em trabalho de parto, né? Ou ela fez a cesárea. Então, isso daí é uma coisa que acontece. E aí vai ter também os medicamentos, né? O que a gente fala de ocitocina exógena, né? Produzidas em laboratórios, para muitas vezes induzir um parto, quando a mulher não está tendo contração, e também para estimular a secreção de leite materno. Também é utilizada para isso. O outro hormônio, né, secretado pela neurohipófise é o ADH. O ADH, ele está relacionado com o controle hídrico do nosso organismo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar ali a reabsorção de líquido pelos rins. Então, ele vai atuar lá nos rins. A gente até viu no sistema renal como que funciona ali o processo de absorção e aumentar principalmente o processo de permeabilidade, né, de permitir que aumente a reabsorção de água ali para dentro dos tubos renais. Então, o ADH ele vai fazer esse controle, então ele vai aumentar aí a reabsorção de líquidos, principalmente atuando lá nos rins. E isso aí acontece muito, principalmente naquele processo que eu falei para vocês, né? Quando o nosso organismo está necessitando de água e muitas vezes a pessoa está desidratada ou está consumindo uma quantidade de água reduzida ali para as necessidades básicas das células do nosso corpo. A outra subdivisão aí da hipófise vai ser a adenohipófise. Então, essa adenohipófise, ela vai secretar diversos hormônios, sendo eles aí o hormônio da somatotrofina, que a gente chama de GH, o hormônio folículo estimulante, que é um hormônio feminino relacionado com o processo aí de fertilização, que é o FSH, hormônio luteinizante, LH, prolactina, e o hormônio tireotrófico, que é o hormônio da glândula tireoide. Então, essa outra parte aí da hipófise, o adenohipófise, eles são responsáveis por secretar vários hormônios. Esse daí é alguns só que eu citei que são bastante conhecidos para vocês. Glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é uma glândula bastante conhecida hoje em dia, né? Devido aí a uma doença que acaba muitas vezes afetando ela, que pode ser o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, que a gente vai ver aí um pouquinho dessa doença aí no outro slide. Então, o que é a tireoide? Muitas vezes a gente acaba escutando assim, eu tô com um problema aí, muitas vezes a pessoa fala, né, na tireoide, né? Ou muitas vezes a gente vê a pessoa
falar de doença ai, porque eu tenho tireoide, né? A pessoa quando ela está com alguma alteração na glândula tireoide. Então, só para esclarecer, todo mundo tem tireoide, né? Só se a pessoa nasceu com algum problema aí que não nasceu sem a glândula, né? Ou fez algum processo cirúrgico devido a algum problema e teve que remover. Mas esse termo utilizado popularmente é errado, né? Então você fala assim, eu tenho tireoide, né? Muitas vezes a pessoa, para relatar que ela tem alguma disfunção na glândula, ela fala eu tenho tireoide, mas na realidade ela tem um problema ali relacionado na função da glândula tireoide. Então todo mundo tem tireoide, que a tireoide ela nada mais é do que uma glândula secretora de hormônios que está situado aqui no nosso pescoço. Então, os principais hormônios que vão ser secretados pela tireoide vai ser a tiroxina, que é a T4, a triidotironina, que é a T3, e a calcitonina. Então, a glândula tireoide, que a gente também considera como T3, T4, eles que vão estar relacionados com o metabolismo celular e também com a parte de regulação de concentração de cálcio no nosso organismo, que é muito importante aí, principalmente pela parte de contração muscular e também pela sustentação óssea do nosso corpo, né, que dá resistência ao osso. Então, o cálcio, a calcitonina, ela que vai regular a concentração de cálcio, que é um elemento importante aí, tanto para a parte aí de resistência óssea, né, para dar uma resistência maior aos ossos, como também como contração muscular. Então, um problema que eu falei para vocês, né, que é uma alteração aí que pode estar relacionado com a disfunção ou um problema, uma função aumentada na glândula tireoide, a gente vai classificar aí como hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E a gente vai falar um pouquinho deles agora, aí no slide a seguir. Então, hipertireoidismo. Então, a maioria das pessoas, elas acabam confundindo o que é hipotireoidismo, o que é hipertireoidismo, né? Então, o hipertireoidismo, como o nome já diz, hiper. Então, hiper significa um aumento aí, principalmente na secreção de hormônio, né? A glândula está trabalhando de uma maneira aumentada, né? Então, ela está trabalhando de uma maneira errada, a mais do que o necessário. Ela está trabalhando, secretando mais hormônios do que o necessário. Então, ele é um problema no qual a glândula da tireoide produz hormônios em excesso. Então, no hiper, como o nome já diz, é um aumento na secreção de hormônio pela glândula tireoide. E aí a gente vai ter várias consequências devido a esse aumento na secreção. Então, a glândula está trabalhando aceleradamente. Quais vão ser os sintomas aí do hipertiroidismo? Irritabilidade, fadiga, problemas para dormir, batimentos cardíacos acelerados e perda de peso. Então, no hipertiroidismo, a gente tem um problema muito sério, porque como a glândula está trabalhando e secretando hormônios em excesso, e a gente viu que a glândula tireoide, ela está relacionada com controles metabólicos, né, também do nosso organismo. Então, quando ela está trabalhando acelerada ou ela está secretando hormônios além do necessário para o nosso corpo, isso vai fazer o quê? Com que a gente aumente as funções metabólicas do nosso organismo. Então, consequentemente, a pessoa ela vai ficar num estado em êxito, né, em êxtase, e isso aí vai dificultar aí para ela conseguir relaxar, para ela conseguir dormir. Aumento dos batimentos cardíacos vai influenciar aí, principalmente a problemas de hipertensão arterial, fadiga musculares, irritabilidade, porque você vai aumentar muitas vezes níveis de cortisol na corrente sanguínea, que consequentemente pode vir a causar problemas de estresse, e perda de peso, porque os seus metabólitos, o seu organismo vai estar trabalhando, ele vai aumentar a liberação desses hormônios e, consequentemente, o corpo ele vai estar aí num ritmo mais acelerado, né, do que o normal. Então, esses são os sintomas aí que acabam acontecendo na doença no hipertiroidismo. Agora, a gente vai ver o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é quando o nosso organismo, a glândula tireoide, ela está secretando hormônios em quantidades abaixo do normal.
Então, no hipertiroidismo, ela está secretando hormônios em excesso, além do necessário, e no hipotiroidismo, ao contrário, né? Hipo é pouco. Então, o hipotiroidismo significa que ela está secretando, produzindo ali a glândula, hormônios abaixo do normal. Então, a gente vai ver que, assim, os sintomas vão ser o contrário ali dos sintomas do hipertiroidismo. Então, se no outro a pessoa fica agitada, com insônia, aumento da frequência cardíaca, consequentemente aumento da pressão arterial, no hipotiroidismo a pessoa já vai ficar ao contrário. Então, a pessoa vai ficar com uma lentidão, pode ter sintomas de depressão, cansaço, perda de interesse, constipação, ou seja, o intestino não vai conseguir funcionar normalmente, vai ter dificuldade aí, vai poucas vezes no banheiro durante a semana, fraqueza muscular, ganho de peso. Então, no hipotireoidismo, que é o famoso aumento de peso, porque o organismo vai estar ali trabalhando de uma forma mais lenta devido à diminuição da secreção desses hormônios das T3, T4 aí, que são responsáveis pelos processos metabólicos do nosso organismo. E, consequentemente, a pessoa vai ter algum desses sintomas. Muita sonolência, indisposição. Então, a gente vê que os sintomas, eles são todos o contrário ali do hipertiroidismo, né? Enquanto uma pessoa fica acelerada, o outra pessoa ela fica mais lenta e, consequentemente, isso também afeta vários outros órgãos, né? Podendo afetar como doenças como depressão. Outra doença também que pode afetar são os órgãos sexuais masculino e feminino, a parte de fertilidade. Então, também pode afetar aí quando não tratado adequadamente, ou quando a pessoa não faz um tratamento correto no hipotiroidismo. Por isso que tem que ir no médico, o exame que consegue diagnosticar aí, se você tem alguma alteração na secreção de hormônio da glândula tireoide, é o TSH, é o exame, né, básico, principal que a gente faz aí para ver se tem alguma alteração. Se ele dá alguma alteração, aí o médico vai passar o tratamento adequado de acordo ali se a glândula está secretando em excesso, né, no caso no hipertiroidismo, e se ela está secretando ali numa quantidade mais reduzida, no hipotiroidismo. Muitas vezes tem que fazer uma reposição de hormônios, né, como hormônios tiroidiano, da tiroxina, e aí a miligrama, as concentrações vai ser de acordo aí com o resultado do exame, o médico que vai fazer daí esse tratamento de acordo com as suas necessidades e os seus sintomas. Então, continuando, né, a parte de liberação de hormônios, vamos ver um pouquinho dos hormônios femininos. Então, a gente viu lá na adenohipófise, né, que ela é responsável pela secreção dos hormônios do FSH, folículo, né, estimulante, e o luteinizante, que é o LH. Todos eles são hormônios responsáveis pela fertilidade, aí, hormônios que são responsáveis, hormônios femininos, e que são responsáveis pelo processo de fertilidade. Então, normalmente, quando as meninas, a médica ginecologista pede esse exame, tem que perguntar normalmente quando você vai fazer, sempre a médica vai te orientar a fazer ou no último dia da menstruação ou no período menstrual específico que ela quer ver, se você vai estar ovulando ou que você vai estar já num período aí que não está ovulando mais. Então, a gente faz esses exames até para ver como que tá esses hormônios aí responsáveis pela fertilidade. Também dá para relacionar também com hormônios para ver em relação não só à parte de fertilidade, em relação à parte de ovários policísticos, então também são solicitados muitas vezes para ver como que estão sendo produzidos esses hormônios de acordo com o período menstrual. Cortisol. Então, o cortisol, como eu falei para vocês, ele é o hormônio que está relacionado ao sistema emocional. Por quê? Porque o cortisol, normalmente, ele tem funções, principalmente, que a gente chama de despertar, né? Então, a gente viu que a melatonina, ela é responsável ali, principalmente, por induzir o sono na pessoa.
né? Quando escurece o nosso organismo, a glândula lá, ela vai ser estimulada a liberar esse hormônio. Já o cortisol é o contrário. Então, o cortisol, ele faz o quê? Ele que é o hormônio que vai estimular o despertar. Então, ele vai estar normalmente em maiores quantidades aí no período da manhã na corrente sanguínea, né? Teria que estar. Então, esse hormônio, quando em excesso no nosso organismo, ele pode fazer mal para a saúde, porque ele pode causar problemas de hipertensão arterial, problemas como baixa imunidade e vários outros problemas devido aí principalmente ao estresse, porque ele aumenta os níveis de estresse no nosso corpo. Então, função básica aí, controlar informações e alergias, controlar os níveis de estresse, diminuir a imunidade, manter a estabilidade emocional e estimular o açúcar no sangue. Então, o estresse é o estímulo para acordar, que é o que eu falei para vocês, levantar normal. Em excesso, ele aumenta a ansiedade e acaba sendo ruim para o nosso organismo. Quando ele está em quantidade normal, ele tem que ter na nossa corrente sanguínea. Porém, quando está aumentado, ele acaba causando ansiedade e acaba causando problemas aí que derivam outras patologias. Então, o pico do cortisol, a gente vai ver que é no período que eu falei para vocês da manhã, das 8 às 10. Por quê? Porque ele é o hormônio relacionado principalmente ao despertar, né? Que ele aumenta na corrente sanguínea para a gente conseguir despertar aí e estar mais ativo para as nossas funções. O que pode aumentar o cortisol aí no sangue sem ser no período normal aí, né, da manhã? Então, tem várias coisas que aumentam o nível de cortisol no corpo. Então, privação de sono, quando a pessoa fica com uma noite mal dormida. Então, isso aí aumenta níveis de cortisol, quando a pessoa tem insônia ou passa a noite acordada. Então, isso em festas, né, ou devido a várias situações que ela não consegue dormir. Exercício físico muito intenso, né, que exige muito do corpo, também aumenta os níveis de cortisol. Fome prolongada, ou seja, pessoas que fazem uma dieta aí muito, fica com um tempo muito longo aí sem se alimentar, e normalmente isso também aumenta os níveis de cortisol. Dietas com grande restrição calórica, ou seja, a pessoa não consome muitas gorduras, né, ou produtos aí que tem muitas calorias e, consequentemente, isso também aumenta níveis de cortisol. Excesso de cafeína, pessoas que gostam de tomar muito café, também. E estresse, né? A pessoa ficar nervoso. Muitas vezes a pessoa fica irritado aí no seu dia a dia, no trabalho, em casa, e isso também aumenta o nível de cortisol. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eles aumentam o nível de cortisol na corrente sanguínea e pode aí causar problemas na saúde quando tiverem em excesso, né? A gente vê que diminui a imunidade, pode causar problemas de hipertensão arterial, de insônia, né, problemas cardíacos. Então, a gente tem que evitar aí de aumentar muito o pico de cortisol no nosso organismo, né? Tentar ter uma vida mais saudável, ter hábitos alimentares aí onde não precise fazer uma restrição calórica muito grande ou passar aí fazer uma dieta onde você fique muito tempo sem se alimentar. Então, tudo isso daí influencia nos níveis de cortisol na corrente sanguínea. Estradiol. O estradiol, ele é um hormônio que também é responsável pela manutenção dos tecidos no organismo, garantindo a elasticidade da pele e dos vasos sanguíneos e a constituição óssea, entre outras funções. Então, o estradiol, a gente vê que quando as pessoas vão chegando, né, aí, no período mais velho da menopausa, então o estradiol começa a estar em quantidades o quê? Diminuídas na corrente sanguínea, porque aí os tecidos normalmente eles acabam ficando com uma elasticidade mais flácido, os vasos sanguíneos também, a parte de reconstituição óssea começa a se perder, entre outras funções. Então, o estradiol, a gente vê que ele é um hormônio, também pode ser usado como marcador da menopausa. Estrona.
O estrônio, ele é um hormônio predominante na circulação, principalmente em mulheres após a menopausa, ou seja, a mulher depois que passou daquele período da menopausa, vai ter esse hormônio aí circulante na corrente sanguínea, que a gente chama de estrônio. Então, esse é um hormônio que a gente muitas vezes vai fazer aí, solicitar ele, normalmente quando você vê se o pico da menopausa se já está terminando, se já passou o período de menopausa, né? Após a menopausa, ela vai estar em quantidades na corrente sanguínea. Prolactina. Prolactina, ele está relacionado principalmente na síntese de leite nas glândulas mamárias, ou seja, na produção de leite nas glândulas mamárias e também relacionados com o aumento das mamas. Então, isso daí esse hormônio muitas vezes pode estar relacionado não só em mulheres, mas também em homens, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando esse hormônio ele está aumentado em quantidades aumentadas na corrente sanguínea de homens, a gente vê aí o aumento das glândulas mamárias também nos homens, né? Não tem a produção de leite, porém acaba tendo um aumento aí da parte aí das glândulas, da parte mamária, né? Das glândulas mamárias também masculinas. Então, a dosagem, quando você vai fazer a dosagem desse hormônio, é de 30 minutos em repouso para coletar, e o hormônio que altera principalmente com exercício físico. Então, por isso que a gente pede aí para 30 minutos em repouso, aí a pessoa tem que ficar para fazer a coleta dele, porque senão ele pode estar aumentado e dar aí um resultado errado, que não é ideal aí quando a gente vai coletar ele. Então, a prolactina, ela está relacionada principalmente com a produção de leite e o aumento das mamas. Tem alguns, muitas vezes, medicamentos que acabam aumentando a quantidade de prolactina, induzindo, né, aí a esse tipo de hormônio. Então, por isso que muitas vezes acaba acontecendo de muitas vezes ter produção de leite ou aumento das glândulas mamárias. E para a gente finalizar, né, uma frase aí. Então, quando temos fé e determinação, os resultados daquilo que fazemos superam nossas expectativas, né? Então, para a gente terminar a aula de hoje, sobre a parte de sistema endócrino, o que a gente viu? Então, a gente viu como que atua o sistema endócrino no nosso organismo, né? O sistema endócrino, então, ele controla aí funções metabólicas, controle hídrico, parte de fertilidade, metabolismo, né, dos carboidratos. Então, vai ter várias glândulas endócrinas que vão ser responsáveis aí tanto por controlar e estimular a secreção de hormônios, como também por diminuir ali a produção desses hormônios quando aí em excesso na corrente sanguínea, de acordo com as necessidades e os estímulos aí que as glândulas e o sistema nervoso responsáveis vão sofrendo aí de acordo com a necessidade de cada órgão. Então, a gente viu várias glândulas atuando, principalmente na parte de vigília, como a glândula pineal, a glândula da tireoide, que é responsável principalmente pela parte de metabolismo, parte relacionada com a parte de resistência de cálcio no nosso organismo. Vimos alguns hormônios sexuais masculinos e femininos que são responsáveis por processos de fertilidade. E também vimos algumas doenças relacionadas aí, principalmente com a glândula tireoide, aí, que são problemas relacionados com o funcionamento dela, quando ela está secretando em excesso, o hipertiroidismo, ou quando ela está secretando pouco, né, menos que o normal aí, necessário para as funções, que é o hipotiroidismo. Então, é o hiper e o hipotiroidismo, que são as duas alterações aí na glândula tireoide. Correto? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula da semana. E qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar por e-mail ou pelo WhatsApp, que eu estou à disposição. Abraços e boa semana a todos.